Olá, amigos. Estamos aqui de novo, conforme prometido no capítulo anterior, no capítulo 2, para continuarmos a nossa atualização. E hoje é dia 27/3, e essa atualização, só repetindo o que já foi dito nos capítulos anteriores, está relacionado ao mês de fevereiro e março e vai até o dia 25 do mês corrente. Tudo que está projetado aqui na tela consta e está lá no site oficial da Petros. Esse formato que a gente está utilizando é para que você tenha informação consolidada, para que você não se perca lá no site oficial procurando as informações. Aqui você tem elas todas consolidadas e exatamente como estão no site da Petros. Portanto, ajude a divulgar, ajude e compartilhe com teus colegas e amigos. E se você ainda não assinou o canal, por favor assine. E assim você, toda vez que um vídeo novo for colocado, você vai receber uma mensagem que tem um vídeo novo no ar. Então vamos lá para o novo material. Perguntas e respostas são os temas deste capítulo, tá? Perguntas e respostas sobre o equacionamento, sobre benefícios e contribuições, sobre mudanças que estão ocorrendo e que já ocorreram nos dois regulamentos para repactuados e não repactuados, quem tem direito adquirido e quem não tem, a recuperação de recursos extraviados do PPSP, ou Plano Petros 1, em função do projeto não, da Operação Greenfield, e, no final, notícias sobre o PP3. Perguntas e respostas sobre esses temas que estão aí na tela, que já foram mencionados antes, só um novo formato de apresentação. Então, vamos às perguntas e respostas efetivamente. O que muda com o novo PED? O novo PED é opcional ou obrigatório. O novo PED foi imposto pela Petros e precisaremos assinar um termo para aderir ao novo PED. Vamos à primeira pergunta. O que muda? Além de alterar o modelo de equacionamento em vigor desde 2018, a solução inclui a alteração de alguns direitos e mudanças no regulamento para repactuados e não repactuados. Também adequa os dois planos à Resolução 25 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Administração de Participação Societária da União, GCPAR, e a reforma da Previdência. Clique aqui, ele não vai te ajudar muito, você vai ter que ir lá no site da Petros. O novo PED é opcional ou obrigatório? É obrigatório, não tem como a gente fugir dele. O novo PED foi imposto pela Petros? Claro que não. O novo PED ou PED, ou todos os planos de equacionamento, são objeto de legislação e são obrigatórios. Precisamos assinar um termo para aderir ao novo PED? Não, não será obrigatório assinar nada. Por que não é obrigatório assinar? Simplesmente porque é uma condição legal, está se fazendo o que a legislação legisla sobre os eventuais déficits ocorridos em planos de previdência privada. Então, é por isso que se faz os planos de equacionamento de déficit. Quando o novo PED passa a valer, porque é necessário fazer um equacionamento referente a 2018 e no que o PED 2015, ou melhor, no PED 2015 o pagamento das contribuições extraordinárias seria feito em 18 anos. No novo PED o pagamento é vitalício. Por quê? Quando o novo PED passa a valer? A partir de abril de 2020, ou seja, o mês que vem, Deus há de permitir que isso aconteça. Por que é necessário fazer um equacionamento
em relação ao déficit de 2018, porque o valor do déficit, 8,4 bilhões, ultrapassou o limite técnico permitido pela Resolução 30 do Conselho Nacional. Por oportuno, lembro que, se, por exemplo, o PED de 2018 tivesse sido em torno de 6 bilhões, talvez não fosse necessário fazer equacionamento nenhum. Então, não é um cheque em branco quando alguém te lembra de que, assinando esse novo formato, nós estaremos dando um cheque em branco. Não. Existe uma legislação e existe um valor previsto na GCPAR 30, né? Aliás, na resolução número 30 do CNPC, né? Que define como esse valor é encontrado. Não é um valor fixo, tá? É um valor que deve ser encontrado a partir da avaliação atuarial e economicidade do nosso plano. E no PED de 2015, as contribuições eram feitas em 18 anos. No novo é vitalício. Por que isso aconteceu? Para permitir que, ao invés de pagarmos contribuições astronômicas, pudéssemos pagar contribuições grandes, imensas, enormes, porém bem menores do que eram previstas no pagamento em 18 anos. De forma sucinta, é isso. Por que o modelo PED 2015 foi reformulado? Por uma simples razão. Porque era necessário também fazer o pagamento de 2018 e do jeito que estava, era impossível a gente suportar a carga de pagamento. No PED 2015, o pagamento das contribuições extraordinárias seria feito em 18 anos. No novo PED, é vitalício. Por quê? Exatamente por conta disso, porque quando se definiu o 2015, ainda não existia a resolução CNPC 30 de 2018. Portanto, com o surgimento da CNPC 30, foi possível nós fazermos o pagamento de forma vitalícia, embora muita gente fique de cara feia quando a gente fala assim, mas é uma forma muito mais razoável de pagarmos uma dívida que, inclusive, não é nossa e que os novos e muitos passos que iremos dar a partir da implantação desse novo plano será exatamente buscar na justiça que a Petrobras pague muitas coisas que não pagou no PED, ou melhor, no plano Petros 1, por entender que não deve pagar ou simplesmente porque não foi cobrado, tá ok? Voltando aqui às perguntas e respostas, no PED 2015, o pagamento das contribuições extraordinárias seria feito em 18. No novo, é vitalício. Por quê? Já explicamos por quê. Com a nova mudança proposta, há alguma alteração no tipo do plano? Deixamos de ter um plano de benefício definido? Não. Não muda absolutamente nada em relação a isso. O nosso plano continua sendo o mesmo de benefício definido, tanto para os repactuados como para os não repactuados, assim como para os pré-70, que agora tem um plano exclusivo deles. Por que a Petrobras não arca com o pagamento de todo o déficit assumindo o equacionamento? Muito simples, porque a resolução CNPC 30 rege como deve ser feito o plano de equacionamento e determina que patrocinadoras e participantes devem arcar com o déficit conforme proporção contributiva das contribuições vigentes no período que o resultado deficitário foi apurado. E lá diz que é 50% para cada um. E é por isso que nós estamos tendo esse tipo de repartição. Vocês devem estar escutando aqui da janela as pessoas se manifestando a respeito do nosso presidente, mas peço que
vocês foquem no que é importante, além da importância extrema do que está ocorrendo lá fora. Como dissemos, esse slide nos informa que estamos mudando de assunto. Então vamos lá ao próximo assunto. Benefícios e contribuições. Vamos primeiro com a contribuição extraordinária. Já vimos em slides anteriores como ficará a contribuição extraordinária por tipo de plano para repactuados e não repactuados, para pessoas que estão já sendo assistidas pela Petros ou para os colegas que ainda estão na ativa. Em azul, a gente vê a alíquota que havia sido negociada inicialmente e em verde a que está prevalecendo, a que foi renegociada e que por conta do resultado positivo do PPS-1 em 2019 permitiu que houvesse uma redução mínima, mas uma redução que vai aliviar um pouco mais as nossas contribuições extraordinárias. Já falamos disso bastante e vamos passar para o slide seguinte e vamos ver outros aspectos. Por que os percentuais de contribuição extraordinária dos aposentados e pensionistas são maiores do que os cobrados dos participantes da ativa? Porque o equacionamento do déficit segue a estimativa de gasto futuro com cada um dos grupos, ativos e assistidos, aposentados e pensionistas. Com estes últimos, são a maioria no plano e geram atualmente uma despesa maior. A parcela que cabe a este grupo, aliás, também é maior. Isso é o resultado da aplicação da resolução CNPC 30. Como fica a situação do BPO? A gente já viu em slides anteriores como fica, né? Mas você pode ler, se deter nesse pedaço aí. No caso do autopatrocinado, qual é o percentual de contribuição extraordinária? A contribuição extraordinária para os autopatrocinados que se desligaram da empresa e passaram a pagar as parcelas de plano sozinho seguem as alíquotas definidas para os participantes da ativa. Porém, é dobrado tendo em vista que eles pagam a parte deles e a parte da empresa. No caso do autopatrocinado, qual o percentual de contribuição extraordinária dele? A contribuição extraordinária, participantes que se desligaram da empresa e passaram a pagar a parcela do plano sozinho seguem as alíquotas definidas para os ativos. Como fica a contribuição extra para quem optou pelo autopatrocínio parcial? Não tem nenhum mistério, fica exatamente igual ao autopatrocinado com as diferenças que tem em relação à contribuição e benefício dele. Por que os percentuais de contribuição extraordinária dos aposentados e pensionistas são maiores que aqueles cobrados dos participantes ativos? Porque o equacionamento do déficit segue a estimativa de gasto futuro com cada um dos grupos, ou massa, ativos e assistidos, aposentados e pensionistas. A gente já viu esse slide, está repetido, vocês me perdoem, mas pode acontecer quando a gente faz um trabalho sem a devida correção por uma outra pessoa que não tenha feito o trabalho. Isso pode acontecer, mas de todo modo é bom para fixar bem o que significa cada um desses itens. Assim também como esse slide também é autoexplicativo por si só, né, como fica a contribuição para quem tem o autopatrocínio parcial. E aqui uma coisa que não apareceu antes, está aparecendo agora: a contribuição extraordinária vai incidir sobre o valor total da minha aposentadoria ou pensão? Não, claro que não. A contribuição sempre incide sobre o valor que você recebe da Petros, não pode incidir sobre aquele valor que a gente recebe do INSS.
O que significa contribuição normal com alíquota flutuante, apurado segundo o critério atuarial? Na nova proposta, a contribuição normal não será fixa, ela será flutuante, será ajustada eventualmente e anualmente para suprir a necessidade do plano, de acordo com os cálculos atuariais. Como eu já disse em vários outros slides antes desse, para se chegar à conclusão que é necessário fazer um novo PED, não basta, por exemplo, que no ano em questão haja ou tenha havido um déficit de 1 bilhão. É preciso fazer as contas e saber se é necessário fazer o equacionamento sobre esse bilhão ou não, considerando as recomendações da CNPC 30, que define como será, inclusive com auditoria externa por empresa de atuária credenciada, que irá dizer se estão corretos ou não os valores calculados pelos atuários da Petros. Ok? Qual o motivo dessas contribuições normais passarem a ser flutuantes? Nos planos PD como o nosso, isso sempre deveria ter existido. Foi um erro não existir, foi um erro que está nos custando hoje o valor que estamos pagando. Infelizmente, se tivéssemos observado isso antes, não estaríamos nessa sinuca de bico agora. O patrocinador também terá contribuição paritária flutuante acompanhando a do participante? Sim. Um colega me fez essa pergunta recentemente, eu fiquei assim meio na dúvida, mas tanto para a contribuição de quem ainda está na ativa como para quem está aposentado, ou a contribuição da Petrobras para a parte fixa é exatamente a mesma da nossa. E se nós tivermos essa contribuição flutuando, a da Petrobras também será exatamente igual. Há desconto de contribuição extraordinária sobre o 13º? Sim, mas não é igual a que é feita normalmente. É 30%, como já dissemos em outros slides, tá bom? Aqui uma repetição sobre a questão da contribuição sobre o 13º, que é diferente em relação aos dos outros 12 meses, porque no caso se aplica 30%. E uma questão que muita gente ficou na dúvida e pergunta sobre a questão de quem não pagou por conta de liminares o PED 2015. O novo PED será cobrado de todos os participantes e patrocinadores. Porque quando nós deixamos de pagar, a Petrobras também deixou de pagar. Embora ela não tenha entrado com ação na justiça, ela se assume o direito de também não pagar. Então nós teremos que agora aqui pagar o que não pagamos, e a Petrobras também terá que pagar aquilo que ela deixou de pagar. Nós só esperamos e vamos fazer o impossível, não apenas o possível, para que isso aconteça de fato e de direito, para que não ficarem outras coisas pendentes sem que ninguém cobrasse. Como serão cobrados os valores de equacionamento devidos por aqueles que deixaram de pagar em razão das liminares? Os participantes que não pagaram o PED por decisão liminar poderão escolher a forma de pagamento. A Petros vai fornecer em breve informações sobre as formas de pagamento. Já sabemos, você poderá pagar à vista, poderá pagar em um número de vezes até 10 vezes o número de parcelas que você não pagou, ou, se você não optar por nenhuma dessas condições, pagar indefinidamente pelo prazo do plano, junto com a contribuição extraordinária. Qual é a mudança no cálculo do valor do pecúlio? O pecúlio é um valor pago de uma única vez ao beneficiário participante falecido na condição de ativo aposentado. Pela regra atual, a gente já sabe como funciona. Com o novo PED, haverá algum impacto no valor a ser descontado no imposto de renda? Não sabemos ainda, ou melhor, sabemos que não haverá nenhuma mudança, embora o assunto está judicializado, existem projetos
na Câmara, pedindo para que não seja cobrado imposto de renda para a nossa contribuição extraordinária, mas, por enquanto, não se esqueça que na declaração que ainda faremos esse ano, ou que você que já fez, se já fez, e não pagou imposto sobre, corrija, porque senão você vai cair na malha fina. Temos que pagar imposto de renda normalmente como se tivéssemos efetivamente recebido o que não recebemos, muito pelo contrário, pagamos a Petros, tá bom? Vamos ver o próximo slide. Já mudando novamente de tema, tá? Esse é o slide que nos alerta que o tema está mudando. Vamos falar agora de direitos adquiridos, tá? Quem tem direito adquirido? Todos os participantes que já recebem benefícios da Petros ou se aposentaram pelo INSS até o dia anterior da aprovação. A gente já viu isso, apenas reiterando, porque são parte da perguntas e resposta da Petros. Quais as principais mudanças para quem não tem direito adquirido? As principais mudanças para quem não tem direito adquirido são desvinculação do INSS e cálculo de benefício e reajuste pelo IPCA. Duas medidas, a meu ver, positivas para quem ainda não se aposentou. Por que haverá desvinculação do INSS? Já vimos isso anteriormente, é porque houve mudança no INSS e nós temos que nos nós temos que atender a essas mudanças também nos planos de previdência privada. Quais as principais mudanças para quem não tem direito adquirido? A principal mudança para aquele que ainda não se aposentou é que o reajuste dele, quando se aposentar, será feito pelo IPCA e não mais pelo valor de reajustamento dado aos funcionários da ativa. Pelo que está acontecendo nos últimos anos, isso até é positivo, porque estamos recebendo muito menos do que o IPCA, quem é não repactuado, claro. Por que haverá desvinculação do INSS? Por conta das mudanças que houve e que a CNPC 30 prevê essa adequação às mudanças do INSS. E como funciona a desvinculação? A desvinculação prevê que o benefício Petros seja concedido independentemente da aposentadoria pela Previdência Oficial, desde que você tenha direito que você tenha cumprido todas as exigências que o Plano Petros coloca para que você possa se aposentar pela Petros. Normalmente, vai ser difícil, ao meu ver, quando você tem plenas condições de se aposentar na Petros, muito provavelmente você já tem também as mesmas condições para se aposentar no INSS. Mas, em função das mudanças recentes, eu não me arrisco a dizer que isso é líquido e certo. É melhor ver como é que as mudanças se comportam em relação ao seu caso. Mudanças no INSS. O valor hipotético que será usado pela Petros para calcular a suplementação, como já dissemos, é R$ 4.000 hoje, mas será reajustado pelo IPCA anualmente. A desvinculação do INSS afeta todos os participantes? Não, somente aqueles que estão ainda trabalhando e que ainda não se aposentaram. Lendo aí literalmente, não, atinge apenas os participantes que estão na ativa e ainda não estão aposentados pelo INSS, assim como os futuros pensionistas, porque o futuro pensionista também recebe do mesmo jeito que o aposentado. Então, se o aposentado não tiver esse direito, o pensionista no futuro também não terá. Na nova proposta, o cálculo de benefício terá como base os últimos 36 meses. O que representa essa mudança? Essa mudança é apenas uma para ativos sem direito adquirido. É uma medida importante para o equilíbrio financeiro atuarial do plano. O cálculo nos últimos 36 meses também
atende à resolução 25 da GCPAR. Você deve estar confundindo resolução 20, CNPC, resolução 25 GCPAR, é isso mesmo. São duas coisas bastante diferentes. Isso significa que no momento de calcular o benefício a ser concedido, a Fundação vai levar em consideração a média corrigida dos últimos 36 valores dos salários de participação. Isso vai corrigir, ao entender de muita gente, que as pessoas no último ano de aposentadoria mudavam de atividade, iam trabalhar embarcados, faziam hora extra, enfim, uma série de coisas que calcular pelos 36 últimos meses acaba reduzindo a importância apenas do último ano, mas acaba fazendo justiça também a quem não teve, digamos assim, uma atitude indecorosa, pulando de uma atividade normal que ele fazia para uma, digamos assim, de fazer horário noturno ou trabalhar embarcado para que se aposentasse com um benefício maior, tendo contribuído com um benefício muito menor, com um valor muito menor ao longo de toda a vida laboral dele. A nova proposta, ou melhor, na nova proposta, o cálculo do benefício será com base nos últimos 36 meses, já abordamos isso antes, apenas para reforçar. E se eu já posso me aposentar pelo INSS, mas ainda não entrei com pedido, tenho ou não tenho direito adquirido? Além de assistidos e pensionistas, são considerados como tendo direito adquirido os participantes da ativa que tiverem se aposentado pelo INSS até o dia anterior à da publicação da aprovação das mudanças pela Previc no Diário Oficial da União. Portanto, se você ainda não fez isso e você já tem direito, faça isso correndo. Mesmo que não seja concedido o benefício no INSS, o importante é a data de entrada na solicitação, pois quando o INSS te der o benefício, valerá a data de entrada e não a data que você vai receber. Se você entrar hoje e você vai receber no final do ano, a data que vai prevalecer é o dia 27 de março, que é a data de hoje. Qual o valor do chamado INS hipotético a ser utilizado? Já dissemos, é o R$ 4.000. A desvinculação do INS afeta todos os participantes? Essa é uma pergunta desdobrada, claro que não afeta, já vimos antes. Na nova proposta, o cálculo de benefício terá como base os últimos 36 meses, o que representa essa mudança. Esta mudança é apenas para os ativos sem direito adquirido. Lógico, se você já está aposentado, não vai fazer nenhuma diferença. É uma medida importante para o equilíbrio financeiro atuarial. O cálculo com base nos últimos 36 meses também atende à resolução 25 da GCPAR e significa que no momento de calcular o benefício a ser concedido, a Fundação vai levar em consideração a média corrigida dos 36 últimos valores do salário de participação. E aqui uma pergunta bastante oportuna, se eu já posso me aposentar pelo INSS, mas ainda não entrei com pedido, se eu tenho ou não direito. Além dos assistidos e pensionistas, são considerados como tendo direito adquirido os participantes da ativa que tiverem se aposentado pelo INSS até o dia anterior da publicação da Previc no Diário Oficial da União, da aprovação da nossa mudança. Portanto, amigo, se você já está nessa fase, corra e dê entrada. Não precisa receber o benefício, porque o benefício vai valer a partir da data da entrada. Portanto, se você der entrada hoje, mesmo que você receba dentro de um ano, a data que vai ser considerada é a de hoje. Haverá alteração na regra de pensão dos atuais e futuros pensionistas? O pensionista vai pagar a contribuição normal? Não, o pensionista continua isento de pagamento da contribuição normal, mas ele vai pagar a contribuição extraordinária, conforme nós já vimos nas tabelinhas, lembra das tabelinhas que a gente apresentou?
Então, está aqui definidos quais são os percentuais, mas na tabelinha está muito mais claro essa condição. O novo PED altera o índice de reajuste de benefício. No caso de quem já está aposentado ou é pensionista, não. Também não altera para os ativos com direitos adquiridos, nem para os seus futuros pensionistas. Ok? Tudo vai depender de como você se comportar em relação a isso. Quais são as suas condições e se você já tem direito a elas e se você optou por tê-las antes da aprovação. Então, muita atenção. Se você ainda não deu entrada, dá entrada para evitar de cair nessa armadilha. E aqui mais um aviso de que estamos mudando de assunto. Nesse caso, vamos falar da recuperação de recursos. Recuperação de recursos é basicamente recuperar o dinheiro desviado da Petros, de investimentos equivocados, de investimentos que deram prejuízos para a Petros por ter havido má fé no investimento e basicamente também dos investimentos que são considerados como orientados pela própria Petrobras, né, e que já estão judicializados alguns, outros ainda serão judicializados, e o que tem mais evidência são aqueles investimentos que estão na Operação Greenfield, mas há também recursos a serem recuperados pela própria Petrobras, que não pagou muitas das mudanças que a própria Petrobras fez, principalmente na gestão de recursos humanos. Então, mais uma vez aqui, vai mudar o tema. Se você tiver alguma dúvida em relação ao anterior, volte aqui na linha de tempo e você vai rever o que você deseja. O novo PED substitui o PP3? Claro que não. Isso é um equívoco que foi espalhado por quem achava que o PPP, o NPP e o PP3 eram coisas iguais, ou seja, eram dois planos novos. Nunca foram e não serão. O PP3 sim é um plano novo, enquanto o NPP é um novo plano de pagamento dos déficits de 2015 e 2018. Posso escolher entre o novo PED e o PP3? Não tem como. O que você pode fazer está escrito aqui. Vamos lá. O novo plano de equacionamento não é opcional. Suas regras serão aplicadas a todos os participantes. Posteriormente, após a abertura da imigração de um plano para o outro, você poderá mudar para o PP3. Eu, se fosse você, não faria isso, que vai pagar de uma única vez tudo que a Petros e a Petrobras acham que você deve ao plano. Entretanto, é uma condição que só você poderá dizer se é bom para você ou não. As contas que foram feitas indicam que não é razoável, não é bom para a gente migrar do PP1 repactuados ou não repactuados para o PP3. Mas talvez as tuas condições ensejam que seja uma oportunidade para você. Mas faça a conta direitinho, pelo amor dos seus queridinhos, porque você poderá se arrepender amargamente por ter feito a conta errada, tá legal? E assim, mais um aviso de mudança de tema. E aqui digamos assim, notícias da Petros. A Petros fechou 2019 com o maior patrimônio da sua história, 108 bilhões líquidos de investimento, ou melhor, patrimônio alcança 108 bilhões e retorno líquido dos investimentos mais que dobrou, chegando a 14,565 bilhões em função da maior rentabilidade em 12 anos. O Conselho Deliberativo aprovou as demonstrações contábeis e o Conselho Fiscal emitiu um parecer favorável após 16 anos, marcando um novo momento na história da Petros. Temos um novo diretor administrativo
e financeiro, que foi aprovado, e o PP2 acumula também um superávit de 388,4 milhões, enquanto o PP, SP, R e o não R têm resultado positivo no exercício pela primeira vez após 7 anos. Notícias muito boas, finalmente, mas que precisamos ter muito cuidado, porque 2020 se configura totalmente adverso, o coronavírus, crise econômica, crise política, tudo quanto é crise a também influírem no desempenho dos ativos, né, dos investimentos que a Petros tem, não só a Petros, como qualquer um de nós, ou qualquer outra empresa, ou qualquer outro fundo de pensão. Te agradeço muito por ter chegado até aqui. Temos mais um capítulo, e o último capítulo, e recomendo que, se você tem dúvidas, para você não deixar de retornar ao slide que você tem dúvida e ler com muita atenção, tá bom? Um grande abraço e até já para a próxima apresentação.